assim, eu torço pro Trump. Eu falei assim, tá, mas aí me explica. Por que você torce pro Trump? Não, eu acho bom, pô, vamos ouvir qual é o seu argumento, né? Qual é a argumentação? Aí a argumentação dela era a seguinte. Tem todo esse discurso no mundo da globalização. Quer dizer, todo mundo globalizado, todo mundo se interfere, todo mundo se depende, se interliga, se sustenta, e se um elo quebra, o outro sente, né? E que o Trump quebra esse discurso. E que isso dá mais independência às nações, volta as nações a ter uma possibilidade de ter mais independência e tal. É uma argumentação. Não sei, eu acho que não há grande diferença entre um e outro. E a Hillary também. O que faz? Mas isso que eu digo. É que você tem por exemplo, você tem uma questão mundial hoje, que é a questão dos refugiados, dos imigrantes e tal. Você ter o Trump no comando da principal economia não agrega muito para ajudar a resolver essa questão, que é uma questão que mobiliza. Mas também o que agregou em termos dos democratas? Agregaram em alguma coisa para resolver esse problema? Mas eu acho que tem uma diferença de usos e costumes, que é o seguinte, você pode ter a diferença dos republicanos para os democratas, aqueles que são o mainstream, né? Aqueles que estão no centro, não os extremos. Claro. É de fato muito pequena. Agora, nos costumes, os democratas são mais progressistas, evidentemente. Então, por exemplo, causa gay, latino-americanos, os hispânicos. A situação nos Estados Unidos, sob a presidência do Trump, ainda que os estados sejam bastante independentes na lógica lá, você tem um poder central, mas o poder central é menos poderoso do que aqui no Brasil, por exemplo. Claro. Mas ainda assim apresentaria um retrocesso nos costumes e nos usos. Talvez o seu filho é democrata? Espero que ele seja. Mas a família dele, os avós, as tias, são todos republicanos e o pai é o único democrata da família. Você tem certeza? Tenho. Mas olha só, eles não vão votar no Trump. Eles vão votar na Hillary. É isso que eu ia falar. O Trump ele não tem o apoio nem dos republicanos. Quer dizer, não tinha então. Vocês viram esse noticiário? O jogo está muito indefinido lá. Gente. Vocês viram esse noticiário sobre o assessor? Sim. Tem fotografia dele, de pinto de fora, e aí pegam o computador, tem um monte de adolescentes, quer dizer, na prática talvez não seja, mas na lei é pedofilia. Não é fotografia de meninas de 15 anos. Você sabe que hoje em dia, 15 anos, a mulher está liberada, mas na lei não está, quer dizer, é pedofilia sim. E de repente aparece isso... E depois, sei lá, eu vou falar uma coisa aqui, que provavelmente vão dizer que eu estou maluco ou que eu estou fazendo uma crítica injusta, mas não é. Eu, nesse jantar que eu tive lá, eu fiquei na mesa da Hillary e o Bill Clinton ainda ficava brincando comigo, porque o Fernando Henrique dizia, esse aí é uma pessoa que os políticos têm medo. E ele ficava brincando de longe, dizendo, Joe, Bill Clinton, não sou daqui. Eu não sou daqui e tal. E a Hillary aqui, eu olhava para ela, o olhar dela era igualzinho ao olhar de todos os políticos brasileiros com quem eu já conversei. Que é uma coisa meio... De vidro, né? De vidro, olha sem ver. Você não sabe se está te olhando mesmo, mas você fica na dúvida. Ela é muito rejeitada, por isso que essa eleição, ela é muito rejeitada pelo eleitorado de lá. Por isso que essa eleição é uma eleição... tão difícil. Ela não é simpática. Ela é... Tem muito preconceito também em relação a Hillary, mas a resistência ela é um pouco equivalente em São Paulo, por exemplo, ao que é em relação a Marta Suplicy. Teve até um amigo meu que disse, olha, se eu tivesse que aproximar os personagens daqui e de lá, eu diria que a Hillary é a Marta... E o Trump é algo parecido com o Bolsonaro. Mas sem aquele penteado do Trump, que aquilo... Aquilo é imbatível. Não, aquilo é imbatível, realmente. Eu não sei. Aquilo tem mapa, né? Para ele pentear. Tem mapa e tem muito spray. E tem muito spray para ficar ali, né? É um tubo de spray por saída, Caraca, né? Em matéria de visual, nada mais impressionante para mim e cativante